A paz do Senhor Jesus Cristo. Agora estamos aqui para poder trazer mais uma aula para vocês, né? Estamos aí no nosso Ministério OPA, Operação Profético André, e hoje vamos trazer mais uma aula do curso De Volta aos Princípios. Lembrando que nós temos as playlists prontas dos outros cursos, né? Temos aí da primeira fase, que nós chamamos primeira fase, que são 5 cursos, onde temos ali Conhecendo Deus pela Sua Vontade, o curso Mente de Cristo, o curso Em Missão com Deus, o curso Batalha Espiritual e o curso Liderança de Jesus. Também temos a segunda fase do Ministério OPA, que é os cursos Sentinela de Oração e o curso Evangelismo de Oração. Então temos aí as playlists das duas fases já prontinha para que você entre lá. Se você que ainda não estudou nenhum dos cursos, eu te aconselho a começar da primeira fase, lá tá numerado tudo direitinho, né? Curso 1, curso 2, 3, 4, 5, primeira fase. Curso 1 e 2, segunda fase. A terceira fase é que estamos agora começando, já estamos quase terminando o primeiro livro da terceira fase, que é o curso De Volta aos Princípios. Mas antes eu queria te pedir que você deixe aí o seu like. Se você não se inscreveu no canal, por favor, faça isso, por favor, para que você venha a receber outros cursos. É claro, tem que ir lá, sinalizar o sininho lá e notificação para que você venha receber todos os cursos do nosso canal. Bom, nós estamos com o tema da unidade, né? Estamos hoje na unidade 12. Unidade 12 do diagnóstico à implementação, terceira parte. Nós estamos aí falando sobre a questão de fazermos um diagnóstico se nós verdadeiramente estamos vivendo o jeito bíblico de ser igreja. É muito importante isso. O meu objetivo aqui não é me titular isso ou me tirar alguma vantagem disso. Ao contrário, o objetivo único aqui é te auxiliar. Você, principalmente pastor, meu amigo. Vamos lá, vamos entender como sermos ou vivermos o jeito bíblico de ser igreja. Vamos lá? A primeira etapa nós falamos sobre o pastor multiplicador, né? E hoje vamos falar sobre a segunda etapa desse tema, que é a liderança multiplicadora. Antes de nós falarmos sobre isso, nós entrarmos nos pontos principais aqui, eu queria deixar bem claro para você que a questão de quantidade ela é muito relativa. Por exemplo, nós tivemos aí uns anos atrás, não lembro exatamente do ano agora, onde quando veio o G12, aí veio aquele dever, aquela obrigação de as pessoas discipularem 12 pessoas. Jesus discipulou 12 pessoas, tem esse objetivo, é claro, mas se você discipular uma pessoa por ano, já é o bastante. Imagine só, nós temos aí mais de milhões de pessoas servindo o Senhor. Imagine se, vamos supor que temos 100 milhões de pessoas como evangélicos, como crentes, né? Ou como cristãos, vamos dizer assim a palavra cristão. Vamos supor 100 milhões de pessoas, por exemplo. Se cada ano um discipular uma pessoa, eu estou falando por eficiência, quando a pessoa é conduzida a Cristo, feita nessa pessoa uma liderança, como vamos explicar hoje aqui. E você conseguir, por exemplo, no ano que vem, nós vamos ter 200 milhões de pessoas. No ano seguinte, vamos ter não 200 milhões de pessoas, 400 milhões de pessoas. No terceiro ano, vamos ter 800 milhões de pessoas. Enfim,
Se usarmos o modelo certo, vivermos o modelo certo, o jeito certo de ser igreja, nós vamos em 10 anos, ou no máximo 20 anos, nós vamos conquistar o mundo todo. Você fala comigo, pastor, é impossível. Impossível para aqueles que não creem no Senhor, mas infelizmente nem todos creem. Como Jesus falou, a fé não é de todos. Vamos lá? Mas a verdade é que se discipularmos pelo menos uma pessoa já é bastante. É claro que se discipularmos mais é melhor ainda. Então os resultados vão sempre ser positivos quando você usar esse jeito bíblico de ser igreja. Deixa eu ler aqui uma nota aqui que nós colocamos aqui para podermos depois dar continuidade. O objetivo desta fase, que é a liderança multiplicadora, é que os líderes de sua igreja façam da glorificação do Senhor o cumprimento da grande comissão a sua prioridade de vida. Isto é, não vamos de maneira alguma negligenciar nenhuma dessas etapas, como nós já antecipamos nas unidades anteriores. Não vamos eliminar nenhuma, elas são para ser de forma eficiente, precisam ser todas elas muito bem executadas. Bom, o tempo aproximado aqui para a mobilização desse curso, né, e para iniciarmos um chamado primeiros PGMs, que é pequeno grupo de multiplicadores, que também podemos chamar de protótipos, ele vai durar em média de 12 a 16 meses. É claro que antes de nós vermos isso aqui, eu já tinha programado lá na primeira fase do nosso ministério OPA, lá no nosso canal, que realmente os 5 cursos iniciais que estão lá, que eu já mencionei aqui, eles vão dar exatamente no cálculo, se foram estudados semanalmente, quando não saiu, né? Eles vão dar exatamente 11 meses e 2 semanas. É claro que aí são 2 semanas de considerações, mas dá os 12 meses. Então eu estou dentro desse padrão, que sem olhar para cá eu já fiz a minha programação. Agora, é claro, se estiver de acordo com o contexto da igreja, da programação da igreja, isso pode ser reduzido. Por exemplo, nós podemos fazer 2 aulas durante a semana e aí nós vamos fazer em 6 meses o curso discipulado do PGM. Porque os 5 da primeira fase, eles são excepcional para poder formar em você uma excelente liderança. Vamos lá? Nós temos aqui ações esperadas nessa segunda etapa. Vamos ver algumas ações que são esperadas para poder dar para poder mobilizar essa segunda etapa. A primeira delas, que também foi a primeira da primeira etapa, é intensificar a oração. Na primeira etapa, né, quando nós falamos do pastor multiplicador, nós mencionamos que o pastor precisa de tempo, né, e ter esse tempo de oração para poder identificar os seus líderes. Aqui também, para que possamos criar um grupo de pequenos grupos de multiplicadores, é preciso que nós colocamos também toda aquela liderança que nós chamamos, ou para poder formar esses grupos, também tem que mobilizar eles também dentro da liderança. Olha só, nunca houve avivamento espiritual sem despertamento para a oração. Para que haja avivamento, a igreja tem que estar despertada em oração. Aí entra essa questão, o que é avivamento? Para alguns aí, avivamento é uma manifestação de poder, entre aspas, que eu acho que não tem nenhum vínculo bíblico sobre isso. Nós não encontramos nada bíblico, porque a oração, na verdade, aí você pergunta, mas pastor, como é que você vai saber se uma igreja é uma igreja de oração? É simples, eu vou te dar aqui um conselho. Vai lá.
Tira os cultos da igreja, o louvor, tira os cânticos, tira as oportunidades, tira as pregações, tira todas as atividades da igreja e só coloca oração. Nada mais do que não seja oração. Aí você me diz o resultado. O resultado vai ser se a sua igreja é uma igreja de oração, se a igreja está avivada ou não. A escola bíblica dominical, que nós sempre fazemos aos domingos pela manhã, como é que é a frequência dela? Os cursos de doutrina existem na sua igreja? Se não existe, o problema já temos um problema na tua igreja já. Agora, se tem um problema, qual é a quantidade de pessoas que vão nesse culto de ensinamento? Então é aí que você vai medir a temperatura da igreja, qual é a temperatura de avivamento, de avivados que tem na sua igreja. É aí que você vai saber, meu irmão. Então, meu pastor, é simples, fácil de identificar isso. Vamos lá? Então vejam aqui. Quando uma igreja ora, Deus trabalha por ela, nela e através dela. Os dias mais vigorosos da igreja foram os tempos em que o povo de Deus associou oração e palavra. É indispensável. Se uma igreja não se associa à oração, se ela não se associa à palavra, nós já dissemos que anteriormente, então essa igreja ela não está vivendo o jeito bíblico de ser igreja. Tá ok? Então precisa o pastor envolver toda a liderança na oração. Se não fizer isso, se a sua liderança não está envolvida em oração e na palavra, a sua liderança está fraquíssima e não prossegue os seus investimentos, não investe nada, não aplica nenhum trabalho na igreja, porque não vai dar certo. E se fizer, vai ser de forma completamente oca, sem produtividade e sem fruto. A outra coisa também que é a segunda ação esperada, que é a mobilizar a liderança. A hora de recrutar as líderes-chave de sua igreja. Ore a Deus e busque a direção do Senhor sobre quem as pessoas que você deve convidar para andar mais perto de você. Isso é mobilizar elas. Antes disso, é claro, nós já dissemos que oração é fundamental. O que são os líderes-chave da igreja? Aí a pergunta é, líderes-chave da igreja são aquelas pessoas que vão te ajudar a fazer a igreja andar, mas andar de forma bíblica de ser, como nós sempre mencionamos aqui, nosso curso aqui, de volta aos princípios. Elas vão te ajudar, porque elas vão te andar contigo de uma forma paralela, né? Nem sim, nem assado, não é? Porque que a gente vê mais ou menos hoje é que muitos pastores, por não mobilizarem a sua liderança nesse fim, ele anda muito mais alto do que a liderança deles, e eles não conseguem compreender o raciocínio do pastor. Então, se está assim, então segure um pouquinho, leve o povo para a oração, leve o povo para a palavra, leve o povo para poder se encontrar, se possível for, né? Faça umas reuniões para poder se conectarem. Envolva novos líderes. Ao orar, o Senhor mostrará a você algumas pessoas novas que também devem participar desse compartilhar de visão. Então ore, busca Deus, meu pastor. Vai lá, ore ao Senhor para que Deus te mostre as pessoas certas, né? E faça para que você venha fazer delas líderes multiplicador. O conselho de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 2, da sua segunda carta ao Timóteo, Paulo diz assim: o que ouviste de mim, diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e aptos para também ensinarem a outros. Esse é o objetivo de um líder multiplicador. Também existe um conselho de Jetro, que foi dado a Moisés, o sogro de Moisés, Jetro. Ele disse assim, Êxodo, capítulo 18, versículo 21, olha só: procura dentre o povo homens capazes, homens tementes a Deus, homens confiáveis e que repudiem
a desonestidade. Não espere, olha só, que seus líderes venham de fora. Aliás, é um dos maiores erros que cometemos. Ficar à espera de líderes que venham de longe para fazer o trabalho, esse não é o caminho. Faça dentro da sua igreja líderes. É claro, dá trabalho, mas é eficiente, é eficaz. Porque você vai ensinar eles a andar segundo sua forma de pensar, a visão que você apresentou na igreja. Aí vamos ver alguns passos para que possa fazer isso. O primeiro passo é a identificação. Além de convocar a liderança excelente, devemos orar, observar e identificar pessoas com potencial para liderar. É claro que isso aí vale muito para aquilo que o pastor já faz, que é a oração. A oração vai dar essa revelação para ele, vai dar essa visão para ele. Se o pastor não ora, aí lamento, meu irmão, lamento, aí fica complicado, aí você não tem como te ajudar, né? Por mais que eu queira aqui te dar uma palavra para você, não vai te ajudar nunca, porque a oração é que vai mobilizar, a visão que vai te dar visão para você escolher as pessoas corretas, para poder, com potencial para lhe ajudar a essa empreitada na obra, né? Como pastores, fomos chamados para sermos treinadores de treinadores. Aí vamos aqui uma palavra do apóstolo Paulo, lá em Efésios, capítulo 11, até o versículo 13. Diz assim: e ele designou uns como apóstolos, outros como pastores, outros como evangelistas e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, ao que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Esses apóstolos, esses profetas, esses evangelistas, pastores e mestres, na verdade aqui não está falando de cargo ministerial. É um equívoco que se comete muito dentro das igrejas hoje. Achar que isso aqui é um cargo ministerial. Não, isso aqui é um dom espiritual. As pessoas podem ter o cargo de pastor, mas não são pastores. Pode ter o cargo de evangelista, mas não são evangelistas. Segundo não. Então o pastor tem que ter essa visão. A visão porque dentro da igreja, nós temos essas 5 pessoas lá dentro. É só buscarmos elas. É só nós orarmos para Deus nos revelar quem são essas pessoas para poder nos ajudar. Porque esses dons aqui é que vai fazer a igreja agir, a igreja se movimentar, como Paulo fala aqui. E tendo em vista esses dons aqui para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Então o desejo de Deus é que todos os discípulos sejam capacitados para realizar o ministério, a obra do ministério e edificar o corpo de Cristo. Paulo ainda nos acrescenta ainda no versículo 16 do mesmo capítulo: e nele o corpo inteiro, bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Está vendo aqui? Vai crescendo, né? Porque estão ajustados. O que são esses ajustes aqui, essa ligação aqui? É justamente quando eles compartilham a visão dada pelo pastor da igreja. Então, mas para isso acontecer, tem que ter essa visão. Quem você vai escolher, as pessoas que têm potencial para poder liderar na posição certa, né? Um time de futebol, ele só vai ter eficiência em campo quando os jogadores jogarem dentro das suas posições que eles foram designados, que eles têm, né, sabem jogar. E a mesma coisa na igreja. A igreja só vai funcionar se os pastores, nós pastores, colocarmos as pessoas corretas nas suas posições certas. Por exemplo, você não sabe cantar, então chama o ministro de louvor. Não sabe pregar, chame o pregador, a pessoa que tem o dom da palavra, né? Você não sabe ensinar, chame alguém que sabe ensinar, porque esse negócio de você fazer tudo e não vai funcionar.
Porque tem pessoas que não sabem cantar. Eu conheço pessoas que não têm um dom de nem dirigir culto, nem de pregar, mas tem um dom de ajudar ajudar de alguma forma o culto, as reuniões. Então nós temos que saber lidar com isso. E as pessoas também entenderem a sua posição, né? Eu tenho pessoas, por exemplo, a minha esposa diz ela que o sonho dela era cantar como a Shirley Cavalhais. Mas ela não tem o dom de cantar igual a Shirley Cavalhais. E ela não canta igual a Shirley Cavalhais. Ela pode cantar para louvar o Senhor, para exaltar o nome de Deus. Mas ela tem um dom, talvez a Shirley Cavalhais não tenha, que é o dom de aconselhamento, um dom de apaziguar, né? Talvez, quem sabe, eu não conheço a Shirley Cavalhais pessoalmente, mas quem sabe ela tem um dom, a Shirley não tem esse dom. Entendeu? Então existem essas questões que devem ser observadas dentro do contexto da igreja. Amém? Vamos dar continuidade? Continuidade aqui, né? E olha, deixa eu ler essa parte aqui que é muito importante também. Olha, Satanás vai fazer de tudo para que a unidade seja perdida, porque ele sabe muito bem que se ele desarmonizar isso, tirar esse paralelo, né? Essa coisa paralela entre o pastor e a liderança, o entendimento deles dois, ele sabe que as coisas não vão funcionar. Ele conhece muito bem tudo isso. É aí que peca muitas pessoas, que provocam, né, toda essa situação de divisão dentro da igreja, porque não querem. É melhor parar do que prosseguir. Se existe uma desarmonia, pare tudo e vamos prosseguir. E eu penso assim, vamos prosseguir somente quando todos estiverem em harmonia. E aí nós temos exemplos lá na igreja primitiva sobre isso aí. Ok? O segundo passo do processo da formação de liderança é o comprometimento, né? Então temos aqui duas coisas. Primeiramente é a identificação, depois o comprometimento. Agora, já se identificaram, já sabe quem são os que não são? Então vamos agora trazê-los ao se comprometer com o reino de Deus. Foi isso que Jesus fez com os 12. Com os 12. Se você for verificar o capítulo 6 de João, quando Jesus multiplicou ali os pães e os peixes, aí a multidão começou a ficar eufórica, Jesus se afastou, aí depois, quando Jesus ele vai, e depois ele se encontra com os discípulos, aí ele vai para um determinado lugar, quando ele chega, está a multidão de novo lá, ele fala: olha, vocês vieram a mim por causa dos milagres, agora vamos mudar a história, agora vamos trabalhar. E ele começou a pregar, trazendo o povo para o comprometimento. O que fez o povo? Foi embora, só ficou os 12. Às vezes é isso que acontece, amado. Não temos que parar com essa ideia de obrigar que todos, ou ficar com essa incoerência, dizer que todos devem estar comprometidos. Não, nem todos vão se comprometer com a sua ideia, com a visão que Deus te deu. Não adianta, né? Mas eu tenho certeza que vão ficar pelo menos 12. Vamos lá? Vejamos aqui a mobilização da liderança. Agora, depois que você identifica tudo isso dentro dessa mobilização, depois que você traz o povo para se comprometer com essa mobilização da liderança, agora você vai desenvolver esses líderes. Nós temos aí um gráfico agora que vai nos dar um entendimento sobre isso. Tem um gráfico que tem uma seta, né? Primeiramente, ele vai levar você ao relacionamento discipular, depois a prática do pequeno grupo e depois a formação ministerial. Amém? Vamos lá então falar sobre cada um. Vamos lá, relacionamento discipular. É preciso que o pastor intensifique o cuidado pessoal dos seus liderados. Esse relacionamento propõe uma caminhada lado a lado com seus discípulos, levando-os a se tornar líderes e multiplicadores juntamente com a sua esposa. Convide-os com mais frequência para visitar a sua casa, enquanto ministra a eles o valor da mutualidade na prática. Então, existem muitos pastores hoje que querem desenvolver os seus líderes, mas à distância. Irmãos, eu não vou falar que isso seja impossível, mas praticamente
é difícil eu ver um líder hoje, né? Eu falei, eu não vou aqui julgar a impossibilidade, mas é difícil você ver hoje uma liderança desenvolver a longa distância. Por mais que hoje tenha aí os vídeos de conferência, por mais que hoje eu tenha o WhatsApp, por mais que hoje tenha as redes sociais no modo geral, mas isso não vai de alguma forma substituir o frente a frente, o lado a lado, né? O olho a olho, a presença no modo geral. É muito eficiente isso. Jesus provou isso. Jesus teve que ficar 3 anos, 24 horas com aquele pessoal todo, com aqueles 12. Ficou 24 horas com aquele pessoal todo durante 3 anos. E às vezes nós não podemos ficar 24 horas com nossos líderes. E como é que você vai desenvolver eles? Né? Tudo bem, você pode usar as redes sociais, outros mecanismos da tecnologia hoje, para dar um suporte, mas pelo menos uma vez por semana tem que haver uma reunião. Você tem que estar frente a frente com eles, conversar com eles, saber como que eles estão, passar algumas coisas para eles. E temos aqui algumas coisas, né, que eu posso passar para você. É o seguinte, um dos elementos desse relacionamento discipulador é a solicitação de conta. Como é que você vai pedir conta com as pessoas que estão distantes? A solicitação de conta aqui na verdade, você fazer propostas para eles. Como é que está propostas? Ou você ver como está a vida deles no modo geral. Não podemos de maneira alguma nos desligarmos deles. Esse é o ponto de princípio, de início, para poder você desenvolver a liderança na vida dessas pessoas. É você estar perto deles, próximo deles, fazendo contas, né? Desenvolvendo neles sobre isso. O que acontece hoje, as pessoas querem discipular à distância, e aí vai ser complicado, né? O presencial é sempre importante. A outra também é a prática de pequeno grupo multiplicador, o PGM. Você está fazendo, como falei inicialmente, fazer reuniões, fazer encontros semanal com eles, né? E aí aplicar um estudo, né? E dentro desse ponto de estudo também você pode, né, ter um encontro semanal, porque é onde vai haver a solicitação, a prestação de conta. E a outra também você pode fazer isso em vídeo, é claro, como eu vejo casos aí de pessoas lá de outro lado do mundo, discipulando pessoas aqui, não pode estar presente, né? Mas pode usar o recurso, mas sempre, eu vou dizer, o presencial, ele é muito importante. Também encontro de formação ministerial. Aí entra a escola bíblica, o estudo bíblico, né? O ensinamento bíblico para fortalecer essas pessoas. Nós temos aqui uma sugestão de encontros de formação de motivação de líderes. Veja aí a tela, né, que são 1h30 de estudo, né? Claro que isso pode ser ajustado, né, no contexto da igreja, com a sua realidade hoje, mas a princípio aqui a sugestão é 30 minutos, por exemplo. Oração, a primeira meia hora deve ser aplicada a orar e motivar o nosso povo a orar individualmente em microgrupos. Aí divide lá 3 pessoas orando ali, outro orando cá. 30 minutos de ensino. Um segundo momento é quando o pastor poderá compartilhar com todos os presentes a visão multiplicadora. E em prática do PGM, que é um tempo de colocarmos em prática a vivência de pequenos grupos multiplicadores. Também podemos trabalhar na supervisão dos líderes, isto é, você fazer aquela aula dinâmica, né, que nós chamamos sempre de dinâmica. Outro ponto muito importante também é a formação de líderes, é o incentivo. O incentivo, ele é importantíssimo. Eu lembro que Jesus, lá no capítulo 10 de Lucas, quando os discípulos eles saem para poder fazer a sua obra missionária, naquela maratona missionária que eles foram fazer, de 70 discípulos, de 2 em 2, aí quando voltaram, vieram com aquele relatório: olha, nós oramos, os demônios foram expulsos, e todo eufórico, Jesus em particular, ele orou: Pai,
Pai, te agradeço, te dou graças, porque também revelaste isso aos pequeninos. Mas Jesus, ele não querendo fazer isso como também para poder deixá-los empolgados, Jesus foi lá e disse: olha, vem cá, não vos alegreis porque os demônios são doentes, né? Tudo bem, a alegria não pode sair, mas o que eu quero falar, pedir vocês, que vocês não deixem, né, de entender, e que a alegria maior tem que ser aqui, a qual os nossos nomes, os seus nomes estejam escritos no reino, nos céus, lá nos céus. Ele quer dizer o seguinte: não se empolgue para as obras por aquilo que Deus fez em seu favor, mas fique felizes pelo fato de vocês estarem preparados para ir para o céu. Isso é o mais importante, que a salvação, muito mais do que o que é feito lá fora. O que eu observo às vezes, no meu particular aqui, é que as pessoas se empolgam mais com o que se faz do que o que ele possa ser, né? Então isso é preocupante. Investir no desenvolvimento da liderança é uma ação chave para a multiplicação de discípulos e igrejas, né? E aqui, se queremos ver uma grande colheita em nossa ação, devemos estar focados em capacitar o maior número possível de trabalhadores. O desejo de Deus é que a igreja dele cresça. Aí vou ditar isso para você também aí na tela. A nossa vontade deve estar alinhada com a vontade de Deus, ok? Está aí, a nossa vontade deve estar alinhada com a vontade de Deus. Nunca se esqueça disso. Vamos lá? A quarta ação, a qual é esperada para os líderes multiplicadores: começar os primeiros pequenos grupos de multiplicadores. Isto é, vamos começar agora reuniões constantes. Elas não podem parar. No pequeno grupo, né, aí existe um ciclo de existência. Como é que é feito esse ciclo de existência? O nascimento, o crescimento, o amadurecimento, e aí vem a multiplicação, né? Então vamos colocar isso bem fixado em nós. Nasce, cresce, se amadurece e se multiplica, ok? A quinta ação é fundamental, é mistério isso. Vamos lá, a quinta ação: ensinar direcionando para a visão de multiplicação. Multiplicação. Então não adianta você querer ensinar as pessoas por ensinar, não, tem que ensinar elas olhando para multiplicar a cada dia. Como nós falamos aqui, se cada um, pelo menos por ano, fizer isso, por exemplo, a sua igreja tem quantos membros? Vamos lá. Tem 100 membros. Você pode tirar aí de 100 membros, o percentual mais ou menos de 100 membros, dá para tirar aí pelo menos umas 10 pessoas. Suponhamos que você forma ali 10 líderes. 10 líderes chaves, nós mencionamos aqui. Olha só o cálculo. Hoje, você tem 100 membros. Amanhã você vai ter 110. Nesses 110, você pode multiplicar pode chegar até a 200 se for preciso. Depende de como é feito esse trabalho. A multiplicação, você pensa, a lógica é 110, 120, 140, 180, 200. Aí em 3 anos ou 4 anos você vai estar com 200 ou mais de 200 membros. Então é lógico isso, é só trabalhar. Vamos lá. Alguns pontos que não podem ser negligenciados nesta segunda etapa, né? Somos aqui alguns princípios de multiplicação, que não pode ser de maneira alguma, de hipótese alguma, negligenciado. Vamos lá, quais são eles? A oração abundante, evangelização discipuladora, compaixão e graça, visão missionária, trio de formação de liderança, culto de adoração equilibrado e estrutura de liderança e supervisão. Essas são princípios que não podem, de hipótese alguma, ser negligenciados nem pulados um do outro. Tem que ser também
gradativos, um alcançando o outro. Primeiro, oração abundante. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo em Colossenses, no capítulo 4, versículo 2 a 4. Perseverai na oração e nela permanecendo atentos com toda ações de graça e ao mesmo tempo orando também por nós, para que Deus nos abra uma porta para a palavra, a fim de anunciarmos o mistério de Cristo, pelo qual também estou preso, para que revele como devo. Paulo está aqui dizendo assim: ore por mim, vamos perseverar na oração, para que quando eu for pregar, saia uma palavra de revelação, de mistério para as pessoas, para que Deus venha impactar as pessoas com a pregação. Uma pergunta: você ora pela pregação da sua igreja? Ou você critica o pregador? Independente de que você esteja pregando, o que está sendo pregado ali é a palavra da verdade, a revelação, o mistério de Cristo. Então você tem que orar para que ela atinja e venha impactar as pessoas que estão ouvindo a palavra. Entendeu? É muito bom, pastor, você criar um grupo de intercessão na hora da pregação. Muito bom isso também. Nós temos lá, né, na playlist já pronta já, Sentinela de Oração, um curso muito bom para que você possa desenvolver isso na sua igreja. Você vai lá, pega lá o curso, aprenda se quiser. Estamos aqui à sua disposição também para poder levar essa palavra à sua igreja também. Eu tenho certeza que será de grande valia esse curso para você. A outra é a evangelização discipuladora. Se não tivermos o foco evangelístico, estaremos olhando só para dentro e a tendência do grupo é esmorecer e não multiplicar. A paixão em ganhar as pessoas para Jesus precisa transbordar por toda a liderança. Todos os envolvidos necessitam estar conscientes da urgência da proclamação da palavra. Cada homem, mulher, rapaz, moça assume a sua responsabilidade de glorificar a Deus e dar muito fruto. Nós sempre aprendemos no passado que a evangelização, em alguns casos, era só entregar um folheto. Não vou dizer que isso seja errado ou seja incorreto, não, ou que seja correto ou não, mas foi comprovado que a evangelização discipuladora, aquela que é evangelização face a face, frente a frente, corporal, conversa, essa é a mais eficiente. Nós temos aí o exemplo da Testemunha de Jeová. Eles, claro, que eles ensinam umas coisas não tem um contexto bíblico, é claro, mas esse é o trabalho que deveríamos fazer: ir nas casas e sentar com as pessoas para ensinar a palavra de Deus. Bom seria que todos nós entendêssemos isso e praticássemos isso. Bom, nós temos aí alguns exemplos aqui, como fazer isso, quem seriam essas pessoas ou essas 9 pessoas para poder fazer esse trabalho. Por exemplo, amigos, parentes, vizinhos ou colegas de trabalho. Por exemplo, tem amigos, vai lá, sugere a eles um encontro semanal para ensinamento, para a conversa bíblica. Nós temos aí o exemplo aí na nossa playlist da primeira etapa. Você pode utilizar esses livros, esses cursos lá, vai ser muito bom, Pode ser lá, só você, se você tiver alguma dúvida, pode vir até mim, Deixe o seu comentário aí, que a gente vai entrar em contato com você. Parentes, Vamos lá evangelizar parentes. Temos também vizinhos, Ô vizinho, nós temos um grupo na igreja lá, abençoado, a gente pode ter os colegas de trabalho também, você pode, olha, você trabalha, de repente está lá conversando, olha, tem um grupo lá na igreja, nós temos um trabalho assim feito de casa em casa, vai ser uma bênção. Enfim, você vai conseguir fazer isso. E também no templo, as pessoas que vão à igreja, ao templo lá, eu fico vendo quando as pessoas entram na igreja, elas são só, boa noite, fica à vontade, sinta à vontade, e aí elas saem da igreja, boa noite. Ninguém chega junto para conversar, para interagir com essas pessoas, até sugerir que venha fazer uma visita na sua casa, para oração na sua casa. Infelizmente, em muitas, não é só algumas igrejas, em muitas igrejas, em muitos lugares, em muitas denominações, comete esse tamanho erro. Tá ok? Graça e compaixão.
Aí vem aquela historinha, o que é compaixão e graça? Bom, eu tenho em tese, um entendimento sobre isso, né, que eu escutei um testemunho, uma ilustração, vou dizer que seja ilustração, que é muito válido para entender o que é graça e compaixão. Bom, alguém bateu com o seu carro no seu muro, destruiu o muro, jogou abaixo. Aí a pessoa chega e fala, olha, eu fui displicente, para quebrar você, calma. Vamos agora identificar a graça e a compaixão. A compaixão é o seguinte, que é a mesma coisa de misericórdia. Olha só, fique tranquilo, vá em paz, não precisa pagar nada, eu vou arcar com o conserto aqui no muro, fique tranquilo. Isso é misericórdia, isso é compaixão. Você não vai exigir que a pessoa pague nada, pague. Agora, pastor, onde é a graça? A graça é o seguinte, além de você não cobrar ele que venha arrumar o seu muro, você vai fazer o seguinte, a graça vai levar você à seguinte situação, você não precisa pagar para poder, não precisa arrumar o muro, fique tranquilo, e além disso, eu vou arrumar o teu carro. Isso é graça. Então, essa é a ilustração sobre graça e compaixão. Vamos prosseguir? Visão missionária. Agora a questão é você ter uma visão para frente, de motivar as pessoas a adotar. E quando se fala em visão missionária, entra dentro de três coisas, 3 pontos aqui: ir fazer a missão, orar pelos missionários e, quem puder, ofertar pelos missionários. Existe uma historinha antiga que eu escutei quando eu morava lá em Capelinha, Minas Gerais, e um pastor trouxe essa ilustração, que até hoje não esqueci dela. Tinha um rapaz que frequentava a igreja e era um frequentador regular da igreja, não faltava cultos. E ninguém conhecia esse rapaz, porque ele era muito privado, muito para dele, ele não conversava, ele não se interagia, e fechava-se para que as pessoas não chegassem a ele sobre isso, para conversar com ele. Enfim, aquele rapaz sumiu da igreja. E ele era membro, todo mundo tinha o endereço dele, e até que procuraram e acharam a casa desse jovem. Estava fechada, e aí conseguiram entrar na casa e não encontrou nada na casa. Não, melhor souberam que esse jovem tinha morrido, perdão, eu estou aqui pulando as etapas eu sou ruim de contar história, irmãos, não tem ideia como eu sou ruim de contar história, vocês perceberam isso, né? E aí aconteceu que ele morreu e eles foram procurar algum papel, alguma coisa, um documento que pudesse avisar sobre a morte desse jovem. Não encontraram nada. O que encontraram foi apenas um baú trancado. Aí arrombaram o cadeado do baú e só acharam cheio de papel, de cartas e extratos de depósito. Que as cartas eram sempre destinadas a missionários que mandavam carta para ele dizendo: obrigado, a sua ajuda chegou numa hora própria, estávamos sem comer. E sempre, porque esse jovem era um jovem missionário. Ele não ia para o campo, mas ele contribuía para os missionários, para que eles pudessem ser sustentados, pudessem continuar a obra lá. É o que às vezes está faltando nas igrejas hoje, pessoas que tenham essa vontade, Temos aí algumas agências missionárias que estão passando necessidades, pedindo ajuda. Vamos lá. Trio de formação da liderança. Qual é o trio de formação da liderança? Temos aí o gráfico, vou mostrar para vocês agora, que é cuidado individual, formação ministerial e escola bíblica. Esse cuidado individual é de 1 a 1. É aquele cuidado que a pessoa liga, vai na casa, chama para ir para casa. Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo e eu liguei para um daqueles que eu estou discipulando para ir na minha casa, almoçar na minha casa, porque eu quero conversar com essa pessoa. Então a gente tem esse trabalho assim, A gente vê que alguém está fugindo do padrão e nós temos acesso à pessoa. Por exemplo, eu liguei, passei uma mensagem para a pessoa hoje também, que é outra pessoa que já falou assim: olha,
Eu estou aqui para te ajudar. Apenas tudo que você tiver, caso você tiver alguma coisa que venha a sair fora, nos procure. Eu procuro a minha esposa, né? Ela é muito boa nisso. Então, enfim, estamos trabalhando. Então, esse cuidado espiritual. E também temos a formação ministerial, a escola bíblica. Nessa formação você vai levar essas pessoas, a ordem aqui é a escola bíblica. Você vai levar o ensino da palavra para essas pessoas, mostrar para ela o contexto bíblico, o conteúdo bíblico, né? É muito importante. A escola dominical hoje, irmão, infelizmente, ela está sendo maltratada, né? Não estão dando valor à escola dominical. Hoje tiraram da liturgia das igrejas, né? O chamado culto de doutrina, a escola, aquele culto onde era adicionado, porque existe uma diferença entre o culto de doutrina e a escola dominical. O culto de doutrina é direcionado exatamente ao contexto da igreja. Você vai ensinar algo para a igreja a qual a igreja precisa se ajustar. Então o culto de doutrina o pastor usa o culto de doutrina para ajustar a igreja. A escola dominical ela é feita de uma forma sistemática, porque tem as revistas, ela vai ser respeitada de acordo com a visita. É claro que vamos aproveitar e vamos também ensinar a igreja e se ajustar a igreja por ali também. Entendendo? Tem os encontros de formação ministerial, que a qual vai fazer com que as pessoas, né, elas se formam e crescem para poder serem também multiplicadores. Olha o que diz aqui um determinado escritor, ele falou assim: olha, quando faz questão de ressaltar que quando fazemos o que fazemos com as pessoas após a sua conversão é o que fará toda a diferença entre a adição e a multiplicação. Quando a pessoa vai para a sua igreja e se converte lá, ela aceitou Jesus, vamos lá, por exemplo, levanta a mão, aceitou Jesus, como é que você age na vida dela? Em alguns casos que eu presenciei em algumas igrejas, que elas ficam lá. Não, ela tem que ser automaticamente trabalhadas, né? Trabalhadas. E fizeram isso comigo, trabalharam comigo rapidamente. Menos de um ano de crente eu já liderava um grupo de evangelismo na igreja onde eu congregava. Mas porque trabalharam comigo. E assim pode acontecer também com as pessoas também. Tá ok? Vamos lá. Vamos agora formar um culto de adoração equilibrado, isto é, ajustar tudo, aquele momento de graça, no momento de adoração, momento de confraternização dentro do templo, onde todos juntos irão adorar ao Senhor, né? Não vamos aqui brigar por oportunidade, não vamos brigar porque eu não preguei, porque eu não cantei, nada disso. Vamos todos adorar o Senhor, independente que esteja cantando, ministrando o cântico lá, que esteja ministrando a palavra. Vamos adorar o Senhor e receber Ele com bom grado ao nosso coração. E temos também a estrutura da liderança e a supervisão, que é aquele caso que a gente vai agora estar de perto, sempre estando ali, né, coordenando aquelas pessoas. Nunca pode parar. Pastor, mesmo que você forme a liderança, mesmo que ela já esteja formada e trabalhando, fique sempre coordenando essas lideranças. Não sai de perto, vai ao encontro, vai nas casas onde estão, faz uma visitinha lá, nas casas onde estão sendo ministrados o estudo, onde estão sendo feitos os encontros de pequenos grupos, de multiplicadores, vai lá nas PGMs e participa, né? Não pare. Tem pastor que só vai na igreja quando tem reunião, quando tem os cultos na igreja. Não vamos fazer isso não, tá ok? Bom, estamos aqui terminando essa 12ª unidade, e o objetivo é sempre o único, trazer para você, né, uma base para que a sua igreja cresça, para que você cresça e que você tenha uma igreja multiplicadora. É tanto que o tema do nosso curso é de volta aos princípios, vivendo o jeito bíblico de ser igreja. Tá ok? Eu quero
desejar a você um feliz dia, né? Que você tenha um dia brilhante, uma vida cheia do Espírito Santo. E espero você no próximo vídeo, hein? No próximo unidade, né? Que estaremos gravando aqui a próxima unidade, a 13ª unidade. Lembrando que esse curso ele tem 14 unidades. Então estamos quase terminando já. Terminamos hoje a antepenúltima unidade do curso de volta aos princípios. E daqui a pouquinho estaremos aí trazendo a 13ª unidade. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Lembrando que ok lá no nosso canal. Ok? Deus te abençoe.